Bom dia a quem é do dia, boa tarde a quem é da tarde e boa noite a quem é da noite. Com vocês, no ar, mais um Ponderando com Caju, para nós continuarmos a lidar com nossos temas de economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos dar sequência desse nosso trabalho em vídeo à exposição anterior, que era a respeito da gestão do petróleo 1. Hoje nós vamos para a gestão do petróleo 2, para nós completarmos aquela visão, analisando aspectos mais atuais que estão acontecendo agora. Como o tema ele é importantíssimo, eu fiz um apanhado da estrutura, da evolução, para nós termos uma visão mais completa do significado desse petróleo, que antigamente tinha o nome de betume, como ele era chamado. Então, no primeiro momento, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós tratamos dos primórdios desse petróleo, os primórdios do betume. Depois nós fomos para a Revolução Industrial. E depois, em terceiro, nós fomos para o século XIX, fim do século XIX e começo do século XX. E quarto, nós começamos a entrar nas influências disso sobre a economia brasileira. Bom, quando nós estamos tratando a respeito aqui dos primórdios, nós vimos para que o petróleo tinha, o betume, na verdade, tinha utilidade. Que era, ele servia como iluminador nas tochas, lembram que eu falei? Como calafetador, para calafetar os barcos, e servia como vedante para segurar a infiltração nas casas. Então foi muito rapidamente isso, e durante séculos e séculos, as principais utilidades deles foram praticamente essas três. E isso aonde esse betume ele aparecia, né? Onde as jazidas estudavam, porque eram as jazidas mais fáceis de serem encontradas. Depois nós fomos para a Revolução Industrial, que ela começa a partir de 1750, quando as máquinas elas deixaram de ser máquinas de madeira e passaram a ser máquinas de ferro. E o movimento dessas máquinas exigiu lubrificantes. Outra vez, o betume, o petróleo, em uma das suas utilidades, em mais uma das suas atividades, foi servir como um lubrificante ideal. Mas, mesmo da Revolução Industrial, que começa em 1750, por aí, até 1850, portanto, 100 anos, o combustível que foi movimentar as fábricas e as locomotivas foi o carvão. Ainda não era o petróleo. Porque o petróleo só vai ter uma utilidade maior de 1850 em diante, com a descoberta do querosene. Nós tocamos nisso aí. E daí sim, nesse primeiro momento, o preço do barril dá um salto, vai até $120 o barril, bem no comecinho, lá em 1860. Mas como o querosene era um produto muito útil, procurado por todos, a oferta também foi aumentando, foram se formando novos poços de petróleo, e aumentando a oferta e destilando mais. E esse aumento da oferta de petróleo fez com que o preço dele caísse. Em 20 anos, daí, depois de 1860, já em 1880 já estava $20 e caindo ainda mais. Ótimo. Então, nós ainda temos o predomínio do carvão. Quando é que o petróleo realmente vai ter o seu auge, ou melhor dizendo, vai se mostrar como uma das matérias-primas mais importantes da humanidade? Com a descoberta do motor a explosão, lembra? Daí esse motor a explosão, ele vai para os autos de passeio, porque daí com a fundação e o desenvolvimento da indústria automobilística, os autos de passeio, os caminhões, os ônibus, tratores, locomotivas diesel elétricas, navios movidos a óleo diesel, como é até hoje. E isto daí ele é um combustível excelente.
aí sim, esse petróleo ele passa a ser uma matéria-prima altamente cobiçada e motivo, inclusive, de conflitos, né? De conflitos e guerras. Mas isso é final do século XIX e principalmente início do século XX, com o desenvolvimento da indústria automobilística e com a linha de montagem, descoberta por Henry Ford, lá em 1910. Aí sim que esse líquido se torna altamente precioso e cobiçado. Ora, e é dessa fusão entre o petróleo com a indústria automobilística que nós vamos ter a principal consórcio entre energia e indústria que vai fazer e modelar o século XX. Porque o século XX ele deve muito ao automóvel e ao petróleo, porque vai ser possível você viver nas grandes cidades e se deslocar mercadorias. É aí que nós podemos dizer que a civilização do século XX se deve principalmente ao conluio, ao consórcio entre indústria automobilística e petróleo nos seus combustíveis, além de outros derivados que vão sendo descobertos, principalmente com os plásticos. Lembra que eu havia falado, e dei até um exemplo da minha casa, lá dos meus pais, onde eu nasci, que foram trocar os encanamentos, e os encanamentos eles eram de ferro, trocar não, fazer reparo, e encanamentos de ferro soldados. Depois, quando se descobre o PVC, que é os canos de PVC, vão ser canos de plástico, que esses que a gente compra hoje. Isso é uma revolução na construção civil. Vai tornar as coisas muito mais fáceis com esse novo material que é o plástico. Então aí vocês podem ver que a importância do petróleo vai muito além, mas muito além de gasolina e óleo diesel. Mas muito além mesmo. E eu tanto disse e vou continuar afirmando que ele continua a ser importante ao longo de todo esse século XXI. Durante esses 100 anos ele será essencial por causa da utilidade e dos produtos dele derivados. Ora, agora vamos ver com mais atenção esse ponto aqui, que é o 4, que é a influência sobre a economia brasileira. Porque nós já estávamos falando a respeito da Petrobras, porque o Brasil ele precisava sair do atraso. Porque o que nós éramos no início do século XX, lá 1910, 1920, éramos uma economia agrária exportadora. Embora nós já tivéssemos grandes cidades, embora nós já tivéssemos indústrias, lá em 1920, no censo que foi feito já em 1920, o Brasil já tinha 13.300 fábricas, porém atendendo produtos necessitados pelos trabalhadores. Bom, e dessas fábricas, dessa indústria, a indústria mais importante era a indústria têxtil. Mas nós já tínhamos os automóveis, já existiam os caminhões, e tudo isso foi aumentando a sua demanda. E quando isso vai aumentando a demanda, vai exigindo mais importação de gasolina, de óleo diesel, e de óleo combustível, também de querosene, porque esses são produtos que vão ser utilizados modernamente. E como eles são produtos derivados e refinados do petróleo, são produtos caros e demandados em quantidade cada vez maior. E isso vai pesando na balança comercial. E as nossas importações vão ficando muito grandes. E nós temos que cobrir isso, essas compras, vendendo café, vendendo algodão, vendendo açúcar. E vender café, vender açúcar, vender algodão para comprar produtos industrializados é uma coisa muito mais melindrosa, porque essas coisas que são importadas são mais caras. E o volume deles está aumentando cada vez mais que nós estamos comprando. Bom, então, meus queridos, nós podemos entender que nós precisamos dar uma resposta para isso. É aí que se funda, em 1938, o Conselho Nacional do Petróleo, para fazer os primeiros estudos de quanto que nós necessitamos dos diversos combustíveis, ver se o país tem essa matéria-prima,
qual é o volume que precisa ser refinado. Então, uma série de estudos que antecedem essa indústria. E daí, quando vem a primeira refinaria de petróleo, que foi a refinaria de Mataripe, que é da Bahia, que agora estão querendo vender, essa refinaria de Mataripe, ela começa produzindo 50 mil barris de petróleo por dia, enquanto as refinarias privadas, que eram apenas 3, produziam 2.000 barris por dia. Então, essa usina de Mataripe, ela já produz uma quantidade muito grande para cobrir todos os seus custos de instalação, porque ela já é uma grande refinaria. E aí que começa a história da Petrobras, propriamente dito, voltada para dentro. Então nós podemos dividir esse século XX aqui em 2 grandes momentos. De 1938, quando foi fundado o Conselho Nacional do Petróleo, até 1973. Esse período foi o período do barril de petróleo muito barato. O preço do barril de petróleo era de 1 a 2 dólares o barril. Nessas condições, o que era melhor fazer? Você importava o petróleo bruto, a matéria-prima, daí refinava aqui dentro para retirar os produtos nobres, aqueles que eu já citei. Porém, isso vai sendo feito aos poucos, né? Então, por exemplo, se em 1950, por exemplo, o país já produzia 26 mil metros cúbicos, por exemplo, de gasolina, refinava aqui dentro do país. Em 1955, nós já refinávamos, portanto, dentro do país, gasolina 1.788.000 metros cúbicos. Então é um salto de 6.000%. Por causa do quê? Da refinaria de Mataripe, que começa produzindo 50 mil barris dia e vai aumentando cada vez mais. Então veja, aí nós temos um período de desenvolvimento orientado para as necessidades nacionais, voltado para o mercado interno e para fazer com que o Brasil, se tornasse autossuficiente em petróleo. Não somente no refino, mas também, se possível, na extração. Mas nesse primeiro momento, como o petróleo importado, o barril de petróleo era muito barato, lembram de 1 a 2 dólares que eu falei o barril? Era melhor refinar. Então você importava, claro, porém compensava muito mais o refino, que eram os produtos derivados. Muito bem. Isso vai até 73, né? E de 1973, 74 em diante, nós podemos ver o segundo momento do petróleo aqui no país, o segundo momento da gestão. Que primeiro foi uma gestão muito preocupada com o refino. Esse foi o primeiro momento, de 1938 até 1973. Depois, o segundo movimento, essa gestão do petróleo, ela vai de 1973, 74 até 2010 praticamente, que é o momento em que o Brasil já refina bastante petróleo, porém é muito dependente da matéria-prima que vem de fora. E é a partir de 73, 74 que o petróleo dá um salto. Ele sai de mais ou menos 2 dólares o barril para 10 dólares em 3 meses. Então foi um susto, é uma coisa assim fora do comum naquela época, causou uma comoção, porque esse petróleo importado, essa matéria-prima, ficou extremamente cara. E é aí que a gestão do petróleo de parte da Petrobras toma uma outra medida, que é procurar extrair petróleo dentro do território nacional. Não vai encontrar petróleo dentro do território nacional, em terra, mas vai encontrar no mar. Aí, por exemplo, o primeiro grande
descoberto no Brasil foi a Bacia de Campos, lá no litoral do Rio de Janeiro. É lá que se começa a achar petróleo no mar. E isso eles vão descobrindo a Bacia de Campos e mais outros poços, e mais outro, até que lá pelo ano daí 2000, lá já 2000, já perto de 2010, perto do final do governo Lula, se descobre o famoso pré-sal. E o pré-sal vai nos tornar autossuficiente em extração de barril do petróleo. Pode nos tornar perfeitamente, porque são jazidas muito grandes. Ora, e em sendo jazidas muito grandes, isso vai representar mais um trunfo para o país, porque é o momento em que nós vamos nos tornar independentes dos preços internacionais. Se nós quisermos continuar com uma gestão do petróleo voltada para as necessidades internas. Então, observem bem, a gestão mais voltada para as necessidades internas, voltado para o país. Isso vai até mais ou menos 2010. E nesses 2010, até 2010, nós vamos ter dois números importantes. Estão vendo esse 90% e esse 90%? Esse 90% quer dizer o seguinte, nós podemos extrair da plataforma submarina, principalmente, até 90% do petróleo bruto que nós precisamos para movimentar o país. E com as refinarias existentes e que estavam sendo construídas, nós podemos refinar até 90% dos derivados de petróleo que nós precisamos, que vai desde os combustíveis, passando pelos plásticos. Portanto, nós temos uma condição de autossuficiência. Mas isso é quando a gestão olha para o país e para dentro dele. Isso vai mudar no governo Temer, de 2017 para cá. De 2017 para cá, vai se adotar uma política de você atrelar o preço interno ao preço do barril de petróleo no mercado externo. Por que isso? Porque é a intenção privatizar a Petrobras e os acionistas vão ser premiados com o quê? Vai ser o lucro líquido que a Petrobras vai dar, porém distribuído aos acionistas, sejam eles nacionais ou internacionais. Então veja, e aqui eu tenho para vocês terem uma ideia, eu anotei para vocês, consegui baixar os balanços da Petrobras e transcrevo aqui para vocês o lucro líquido da Petrobras de 2003 até 2010. Veja, em bilhões, lucro líquido do balanço consolidado. Quer dizer, da Petrobras enquanto um grupo, não apenas das refinarias, mas é de todo o grupo, que naquela época tinha concepção do poço de petróleo até o posto de gasolina. Então era todo o grupo. Então aí o grupo consolidado em balanço, né? É a totalidade. Então em 2003 nós temos 17,7 bilhões de lucro líquido. Em 2004, 17,8 bilhões de lucro líquido. Em 2005, 23,7 bilhões de lucro líquido. Em 2006, 25,9 bi. Em 2007, 21,5 bilhões de lucro líquido. Em 2008, 33,9 bilhões de lucro líquido. Em 2009, 28,9 bilhões de lucro líquido. E em 2010, 35,1 bilhões de lucro líquido. Uma parte disso aqui, claro, que também foi para os acionistas, mas grande parte desse lucro aqui era para investir na empresa, para aumentar a capacidade de refino, para descobrir mais petróleo na plataforma submarina, para montar cadeias industriais ligadas ao petróleo, porque você vai precisar de plataformas, você vai precisar de navio. Tudo isso pode ser fabricado aqui dentro. E ao ser fabricado aqui dentro, vai gerar emprego aqui no país. Isso quer dizer o quê? Isso aí é conteúdo
tecnológico e cadeias industriais que vão ser introduzidas aqui dentro do país para geração de emprego para o nosso país, geração de desenvolvimento, a partir dessa matéria-prima importantíssima, que ainda vai continuar sendo assim por esse século inteiro. Então veja, olha, então isso aqui, as estimativas, ou melhor, as estimativas não, o lucro líquido é muito bom. Depois, num outro momento, eu posso ver de 1911 em diante, daí também já no governo Dilma. Já o governo Dilma ele já foi mais arriscado pelo seguinte, porque a Petrobras, na gestão do petróleo, estava querendo fazer 4 refinarias de uma pancada, ao mesmo tempo, e nós estávamos convivendo com inflação. E aí houve uma tentativa de segurar os preços. E isso pode ter impactado em prejuízo para a Petrobras, que depois eu vou verificar se eu conseguir baixar os balanços mais desse período. Mas eu ainda vou conseguir. Mas eu quero dizer o seguinte, que, vejam só, nessa gestão do petróleo, voltado para dentro, nós temos o lucro líquido e temos uma empresa caminhando e voltada para as necessidades do país. Então, meus queridos, agora nós temos uma outra diretriz. Não é mais voltada para dentro, mas sim voltada para proporcionar lucro aos acionistas. Lucro na forma de distribuição de dividendos por ação. E isso, vejam, uma empresa que vende para o país inteiro, que todos compram dela, nós podemos dizer, uma mina de ouro. Uma mina de ouro que, no meu entender, nos meus estudos que eu tenho feito, precisa pertencer ao país para nós termos uma lógica interna, de desenvolvimento interno, e que nós não podemos perder isto, porque o risco que nós vamos incorrer é muito grande de seguir esses preços internacionais. Porque daí, vejam, já no governo Temer teve a primeira grande greve por causa de combustíveis, no governo Temer. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo, está pipocando pelo país em diversos locais outra greve dos caminhoneiros, também pelo mesmo problema de elevação do preço de óleo diesel. Por quê? Porque essa ótica de elevação de preço, seguindo o mercado internacional, que está se acontecendo agora, está tornando eles impossível. E eu tenho, por exemplo, eu mesmo fiz os cálculos, eu peguei os preços do barril de petróleo de 19 de janeiro de 2021 até deixa eu ver se eu enxergo aqui, até o dia 18 de fevereiro de 2021. E esse preço do petróleo está subindo, e nesses 2 meses subiu 13%. E se você corrige esses 13%, que é o preço do petróleo lá fora, corrige aqui dentro, esse é um preço que primeiro vai atingir dentro da refinaria, mas que a refinaria vai formar os seus preços em relação lá fora. Mas aí existe um preço de venda, que é o preço que nós vamos pagar na bomba. Então esse preço que nós vamos pagar na bomba não vai ser de 13%, vai ser bem maior. Pelos números que eu obtive, são os preços de varejo, a gasolina variou em 34,7% de janeiro até fevereiro, até final de fevereiro, e o preço do diesel 27,7% de janeiro, como eu disse, até final de fevereiro. Isso o preço na bomba. Então vejam, é uma coisa muito alta. Daí sim, em cima dessa elevação, é que daí que vem a cobrança dos impostos. Mas os impostos, eles não são uma causa, mas eles são um efeito dessas altas. Porque o preço lá na refinaria sobe
12,9%, 13%, seguindo a paridade internacional, porque à medida que o mundo vai saindo da pandemia e vai voltando a produzir, vai demandando mais energia, mais petróleo. Daí vai puxando o preço do petróleo para cima. E daí o que acontece? Nós vamos arcar com isso, porque daí quem vai ter, a Petrobras pode ter lucro, mas principalmente vai ter, esse lucro vai para as mãos do acionista Petrobras. E privatizada ainda a empresa, mais ainda, né? Porque daí não vai ter nenhum compromisso com a nação, com o país, com o mercado interno. Ora, então, meus caros, vamos dar uma olhadinha agora, para a gente ir finalizando, que eu havia prometido para vocês, a questão dos impostos. Quais são os impostos que incidem, por exemplo, sobre a gasolina e o óleo diesel? Né? São a CID, incide o PIS/COFINS, a CID é 2%. 2%. PIS/COFINS, que é o imposto do governo federal, ele varia de 7% a 8%. Mas acontece que esse 7% a 8% do governo federal, né, que ele cobra, é no país inteiro. Né? Então são os 26 estados destinando esse valor. E daí tem os impostos estaduais, que é o ICMS, que varia no mínimo de 25% até 32%, por exemplo, para a gasolina. Então nós temos 3 impostos que incidem sobre os combustíveis, em particular a gasolina, que são a CID, o PIS/COFINS e o ICMS. PIS/COFINS pertencendo ao governo federal e ICMS ao governo estadual. E o óleo diesel também tem a mesma incidência. O óleo diesel, a CID, varia, é contribuição sobre, é uma contribuição que vai de 1% a 2%, no caso do óleo diesel. O PIS/COFINS vai de 6% a 8%. E o ICMS estadual vai de 20% a 32%. Mas isso aí depende, por exemplo, da alta desse preço do petróleo lá fora, que não precisa mais a gente seguir essa ótica, porque vejam, ó, 90% do petróleo já pode ser extraído aqui dentro. E 90% pode ser refinado aqui dentro. Mas se as refinarias forem vendidas todas, nós vamos ter essa gestão voltada para o país? Ou vai ser uma gestão voltada principalmente e primordialmente para atender acionistas da Petrobras, que podem muitas vezes, os principais, nem estar dentro do país. Podem estar até lá fora. Daí o que acontece? Se o preço dos derivados, né, da gasolina e do óleo diesel aumentarem para o cidadão que, por exemplo, que passa de automóvel na nossa rua anunciando que ele faz conserto de utensílios, afia a faca, conserta a panela, o que ele está fazendo? Ele está vindo de automóvel dele, vai pagar gasolina. Por exemplo, para aquele que faz detergente em casa, que vende nas casas, vende que boa, ou melhor dizendo, não, mais é detergente amaciante, que a gente escuta aqui, na minha casa eu escuto eles anunciando. O que acontece? Ele vende de casa em casa e vem com o seu automóvel. O vendedor de ovos, que vende automóvel e vendeu seus ovos a domicílio. O caminhoneiro particular, que precisa abastecer com óleo diesel. As empresas de transporte de carga. As empresas de transporte coletivo, que a gente vai pegar ônibus. O motorista de Uber. Tudo isso é uma ótica de gestão do petróleo voltada para o país. Que esse petróleo a Petrobras pode dar lucro, sem dúvida, porém menos. Menos. Bem menos.
mas voltado para nossas necessidades internas. O que é diferente, como eu falei, se tudo isso for vendido, né? Porque daí é ótica particular, ótica exclusiva de mercado. Ora, então, meus queridos, aí, minhas queridas, eu mostro para vocês que o imposto, ele é o mesmo que era. Porque, por exemplo, o COFINS era de 1982, a CIDE é de 2001, o ICMS é de 1966. E essas alíquotas estão mais ou menos as mesmas. Mas se o preço do petróleo subir lá fora, mesmo eles conservando os mesmos percentuais, não adianta você tentar tirar ou diminuir uma alíquota de ICMS, porque se você diminui, digamos, de 25% para 25%, de 25% para 22%, por exemplo, um ICMS ou 20%, o que acontece? O preço da gasolina ou do óleo diesel pode diminuir em 2 centavos, 4 centavos. Uma diminuição mínima. E os estados precisam também dessas reformas de arrecadação para sustentar todos os policiais, os professores, as escolas, e hospitais e assim por diante. Tudo faz parte dessa cadeia. Mas e para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: essa gestão do petróleo vai ser voltada para quem? Para a nação? Ou nós vamos trabalhar para fazer a alegria e o lucro dos acionistas da Petrobras? Que não vão se importar com motorista de ônibus, com motorista de Uber, com motorista de caminhão, com as empresas de transporte, com a mocinha, o mocinho que vende ovos de automóvel, o consertador, o que faz conserto a domicílio em casas. Todos esses fazem parte de uma ótica nacional. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Estou chegando ao fim. Nós já fomos, acho que talvez, mais de meia hora. Eu agradeço muito a vocês a paciência que vocês tiveram. Eu mais ou menos consegui fechar esse tema, né? É um tema importantíssimo e que não está esgotado de forma alguma, né? Porque a complexidade dele é muito maior. Depois nós poderíamos até fazer os cálculos, né? A respeito de margem de lucro, de gasolina, de óleo diesel, mas isso seria numa outra oportunidade. Agora, aquilo que me propus a fazer, demonstrar a gestão desse petróleo no século XX e começo do século XXI, eu já fiz divididos em 2 momentos. Até 73, depois de 73 até 2010, não em 2 momentos, em 3 momentos, né? E depois de 2017 para cá, que estão querendo fazer uma gestão voltada exclusivamente para os acionistas e não para nós. Aqueles que gostaram, deem um gostei. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!